Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou ontem a saída do cargo, dias depois de se tornar alvo de investigações que apuram o possível favorecimento de pastores na distribuição de verbas da pasta que ele comandava. Assim sendo, e levando-se em consideração os aspectos já citados, decidi solicitar ao presidente Bolsonaro a minha exoneração do cargo, com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha conduta e a do governo federal, que vem transformando esse país por meio do firme compromisso com a luta contra a corrupção. Eu não quero deixar uma objeção sequer quanto ao meu comportamento, que sempre se baseou em pilares inquebrantáveis de honra, família e pátria. E aí ele repete o que Bolsonaro adaptou de um lema para o seu próprio partido. Meu afastamento do cargo de ministro, a partir da minha exoneração, visa também deixar claro que quero, mais do que ninguém, uma investigação completa, longe de qualquer dúvida sobre as tentativas desse ministro de Estado de interferir nas investigações. Segue Milton Ribeiro. Toma essa iniciativa com o coração partido de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. Em áudios divulgados na semana passada, o ministro afirma que recebeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que atendesse às demandas de um pastor evangélico, sem cargo no governo federal. Esse pastor teria indicado prefeituras específicas para receber recursos do Ministério da Educação. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar suspeitas de irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação. Um deles está baseado numa investigação interna da própria CGU, a Controladoria Geral da União. O outro foi determinado pela ministra Carmen Lúcia, do STF, e ela determinou que se investigue o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O pastor Gilmar Santos, fundador da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos, e o braço direito dele, o pastor Arilton Moura, tiveram pelo menos 19 reuniões com Milton Ribeiro no gabinete do ministro. Os dois são suspeitos de intermediar com prefeitos a liberação de verbas junto ao MEC, em troca de propina. Vamos ser direto. Ele falou assim, te libera agora uma escola profissionalizante, mas em contrapartida, você tem que fazer uma transferência agora na conta da igreja evangélica no valor de R$40 mil. O pastor Gilmar Santos, citado nas denúncias, divulgou uma nota nas redes sociais em que nega a participação em um, abre aspas, gabinete paralelo de pastores, fecha aspas, e diz que nunca recebeu ou mandou pedir propina para interceder junto ao Ministério da Educação. Em entrevista exclusiva à CNN na semana passada, após a divulgação das denúncias, Milton Ribeiro confirmou ter recebido os pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas negou qualquer solicitação de favorecimento vinda do chefe do Poder Executivo. A prioridade que eu coloco na minha fala, a prioridade era atender os municípios que mais precisam. Esse é o ponto. O segundo ponto é, uma vez atendido esses princípios técnicos e de necessidade social de alguns municípios, aí entra o segundo. Essa minha palavra que eu faço referência ao Gilmar, que é o presidente de uma denominação, que por acaso não é a minha, mas que respeito, eu faço referência ao presidente da República, que ele que pediu para receber, mas quando eu falo, olha, ele é amigo, é assim, é uma cortesia que eu faço com vários parlamentares que talvez estejam me ouvindo e que vão lá quando eles vêm com alguém, algum prefeito, e eu simplesmente falo, olha, ele que manda aqui, ele que vai indicar, ele que vai fazer. Mas, na verdade, tecnicamente, até eu não tenho condição e nem tenho legitimidade, até mesmo, nem competência, melhor falando, para indicar nada. Porque os critérios de atendimento no MEC são eminentemente técnicos. Em sua defesa, Milton Ribeiro disse ter recebido no ano passado uma denúncia de prática ilegal de intermediação e que repassou as informações à Controladoria Geral da União em agosto. A CGU informou ter concluído a investigação no início de março, sem encontrar indícios de envolvimento de servidores. E, diante disso, decidiu enviar o caso para a Polícia Federal. Durante a live que faz todas as quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Educação. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu,
não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado numa piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Vamos falar mais sobre essa história e, claro, os desdobramentos dela. Denúncias agora detalhadas pelo Gustavo Uribe, nosso analista de política aqui da CNN. Uribe, é sempre muito bom te ter aqui conosco. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Vamos lá, Uribe, para a gente começar esse episódio, eu quero partir do passado, antes das notícias mais recentes. Falar um pouquinho sobre quais são as principais suspeitas, o que constam nos áudios vazados pelo jornal Folha de São Paulo. Primeiro, quem são os personagens da história e como eles estão interligados ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, e como eles aparecem também em conexões com o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos voltar ao passado. O primeiro dos participantes e personagens dessa história é Gilmar Santos. Ele é pastor evangélico e ele é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Ele também é líder do Ministério Cristo para Todos, que é uma espécie de ramo da Assembleia de Deus com sede em Goiânia. Ele também, Santos, ele acaba sendo, na verdade, o chefe de Arilton Moura. Arilton Moura é o braço direito de Santos. Ambos se aproximaram do presidente Jair Bolsonaro por meio do deputado federal João Campos, do Republicanos de Goiás, e ele é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Vila Nova. Antes mesmo de Milton Ribeiro ser o ministro da Educação, essa aproximação já tinha sido feita. O Arilton Moura, que é esse braço direito do Gilmar Santos, ele já atuou como secretário extraordinário para a integração de ações comunitárias no governo de Simão Jatene, que é ex-governador do Pará. Ele também foi presidente estadual do PHS. O PHS é o antigo Podemos, também lá no Pará. Então, eles se aproximaram do presidente Jair Bolsonaro por meio do deputado federal João Campos e sempre tiveram porta aberta no Palácio do Planalto. Segundo o próprio ex-ministro Milton Ribeiro, que pediu demissão do cargo, ambos foram recebidos por ele a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ainda não explicou o motivo de ter feito este pedido. E aí sim, eles foram recebidos 19 vezes no Ministério da Educação. Recentemente, prefeitos disseram ao jornal Estado de São Paulo que eles eram uma espécie de intermediadores, lobistas, para agilizar a liberação de verba para escolas, verbas federais da educação, e que eles pediam em troca para acelerar este procedimento a compra de bíblias, também barras de ouro e outros benefícios fiscais. Então, é um esquema que acontecia no Ministério da Educação, essa é a suspeita, com o consentimento, é isso que dizem alguns prefeitos, do ex-ministro Milton Ribeiro. O ex-ministro sempre negou, disse que conhecia ambos, inclusive numa entrevista para a CNN Brasil, disse que foi enganado por ambos. Ele disse que ano passado a Controladoria Geral da União recebeu uma denúncia anônima e ele remeteu, então, a investigação. Naquela época, a Controladoria Geral da União pediu, segundo o próprio ministro, que ele não interrompesse os encontros com os dois pastores, para não surtir uma suspeita de ambos, para que eles passassem a não agir mais dessa maneira e, portanto, não pudesse provar que aquelas acusações elas eram verdadeiras. O ministro, na entrevista à Renata Agostini, da CNN Brasil, acabou entrando em uma contradição. Ele disse que nunca andou de avião por uma aeronave da Força Aérea Brasileira com nenhum dos dois pastores, mas um documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação e distribuído pelo Ministério da Educação aponta que Milton Ribeiro esteve no mesmo voo com Arilton Moura. Então, são uma série de inconsistências nos discursos que acabaram levando, então, ao pedido de demissão de Milton Ribeiro. Ele, na carta de demissão, ressaltou: não é um adeus, é um até logo. Resta saber se o presidente Jair Bolsonaro realmente poderá recolocá-lo no cargo,
caso seja provada a sua inocência nesse episódio. Como você falava pra gente, Uribe, houve esse pedido de demissão. Ele traz aspectos políticos e jurídicos. A começar pelos aspectos políticos, Uribe, qual foi o peso desse caso para um governo que busca uma reeleição? E, claro, em que contexto se deu esse pedido de demissão? Foi algo discutido junto com o Palácio do Planalto? O presidente Jair Bolsonaro vinha sinalizando publicamente uma confiança no ministro Milton Ribeiro, disse inclusive que colocaria a cara dele no fogo pelo ministro. Como vê esse pedido de demissão? Foi algo conversado com o presidente da República? O que os bastidores nos indicam com relação ao contexto desse episódio? Foi discutido desde o final de semana, Carol. Milton Ribeiro conversou com o presidente Jair Bolsonaro e aí Bolsonaro acabou ressaltando que realmente havia uma dificuldade em relação a ele, porque a cada dia aparecia uma denúncia nova. Então a crise não arrefecia, ela se postergava. E aí houve também uma avaliação da própria campanha de Jair Bolsonaro à reeleição de que isso estava afetando seus índices de popularidade. Eu cito um caso da pesquisa Genial Quest, que foi divulgada na semana passada. Essa pesquisa apontava que o presidente Jair Bolsonaro estava em uma oscilação de crescimento desde o ano passado, mas que houve uma interrupção agora e uma oscilação para baixo. Essa pesquisa foi feita exatamente na semana quando apareceram as primeiras denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. Então, que poderia ter sido um efeito imediato. A rejeição do presidente Jair Bolsonaro também oscilou 2 pontos percentuais para cima. Então, houve uma consideração de que este episódio poderia, então, interferir na popularidade do presidente se ele se arrastasse por mais tempo. Além disso, a bancada evangélica na Câmara dos Deputados agiu muito fortemente por um afastamento de Milton Ribeiro, porque havia uma avaliação de que ele estava contaminando a imagem da população em relação aos pastores evangélicos. Lembrando que Milton Ribeiro não foi indicado pela bancada evangélica, o nome era outro. Foi uma indicação de André Mendonça, que era ex-ministro, pastor também, ex-ministro da Justiça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, o bloco do Centrão, partidos como PP e PL, estavam pressionando o presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, eles queriam que o presidente colocasse um indicado deles, mas o presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, logo de cara, disse que não, queria colocar o nome do secretário executivo da pasta de maneira não permanente, temporária, porque ele não queria que os trabalhos da pasta fossem desencaminhados. E mais, essa pasta sempre foi, desde o início do governo Jair Bolsonaro, controlada pelo setor ideológico do governo, porque o presidente Jair Bolsonaro defende que a pasta da educação acabe respeitando aquela chamada pauta de costumes. E colocar um nome mais técnico ou pragmático poderia fazer com que essa pauta de costumes não fosse tão valorizada. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro decidiu deixar na mão do secretário executivo para que tenha continuidade, então, essa pasta na linha do segmento mais ideológico do governo federal. Para a gente esgotar as questões políticas, Uribe, tínhamos um convite a Milton Ribeiro para que ele falasse no Senado Federal. Esse convite está mantido com essa saída dele do cargo? Olha, conversando com integrantes do Senado Federal, da Comissão de Educação, inclusive Marcelo Castro, que é senador, está mantido, porque você tem o envolvimento, então, de pessoas que tinham entrada facilmente liberadas no Ministério da Educação e no Palácio do Planalto. Então, é uma personagem interessante. E as investigações que são feitas no âmbito da Polícia Federal, elas apontam o envolvimento destes pastores e como era a relação com os prefeitos. Além disso, a Procuradoria-Geral da República, ela também avalia pedidos feitos pela oposição para que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido do motivo de ele ter pedido para Milton Ribeiro ter recebido esses 2 pastores evangélicos. Então, ainda há interesse da Comissão de Educação do Senado Federal em ouvir Milton Ribeiro, ele com cargo ou ele sem cargo. Ainda é um convite. Resta saber se ele vai comparecer neste momento depois de ter deixado o cargo. O que fontes do Ministério da Educação dizem é que ele vai comparecer, porque o argumento dele para o afastamento é justamente esclarecer a questão para que não haja nenhuma suspeita sobre a atuação dele, para que eventualmente ele possa voltar ao cargo. Mas eu repito, tudo vai depender do presidente Jair Bolsonaro. Se depender da bancada evangélica, do segmento militar e também do bloco do Centrão, Milton Ribeiro não pisa mais no Ministério da Educação. Temos uma pessoa, Milton Ribeiro, que até então tinha um cargo, portanto,
foro privilegiado. Agora, com a saída dele, ele perde o foro privilegiado e as investigações, então, voltam a estaca zero, Uribe? O que acontece a partir de agora? Procuradoria-Geral da República sai de cena. A Procuradoria-Geral da República sai de cena, deve ser remetido ao Ministério Público, mas a Polícia Federal ainda pode investigar o caso, porque ela tem investigado, por exemplo, pessoas sem foro privilegiado, os 2 pastores que não têm cargo no governo federal e também os prefeitos. Então, essa investigação seguirá, inclusive com a possibilidade de Milton Ribeiro ser ouvido. A diferença é que sai do Supremo Tribunal Federal e sai também da Procuradoria-Geral da República e vai para o Ministério Público. Gustavo Uribe, analista de política aqui da CNN. Claro que vamos acompanhar todos esses desdobramentos que o Uribe destacava pra gente numa próxima oportunidade. Já fica aqui o convite, Uribe, até lá. Eu que agradeço, estarei sempre aqui e espero dias mais tranquilos aqui em Brasília. A saída de Milton Ribeiro do comando do Ministério da Educação, em meio às denúncias de favorecimento a pastores, traz à tona, novamente, dúvidas sobre o limite da influência de apoiadores na definição de políticas e gastos públicos. Essa questão do áudio me parece importante. Que o MEC ou até os senhores estejam atentos às necessidades dos municípios mais carentes, mais necessitados, é o que se espera justamente da atividade de um ministro de Estado e do Ministério. A questão é, em segundo lugar, ver atender o pedido, nesse caso é um pastor, mas de qualquer um que seja que não tenha uma representatividade dentro do governo ou numa municipalidade ou ainda no Congresso Nacional. Eu acho que o ponto desse áudio é esse. Geralmente, Renata, o que acontece é o seguinte, que esses municípios, esses prefeitos que acompanhavam o pastor, tinham alguma ligação com a igreja, lá no caso. E aí eram amigos ou simpáticos à igreja. Então, o que eles estavam fazendo é dando voz a prefeitos e líderes de comunidades e de cidades bem pequenas, tá certo? Isso tem que ficar bem claro. A prática de receber representantes de associações, de movimentos, instituições ou até mesmo setores da sociedade para ouvir e debater propostas importantes para a administração pública é comum. Mas qual deve ser o limite dessa prática? É com essa pergunta em mente que vamos agora para uma conversa com Cláudio Couto. Ele é professor de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Cláudio, falar um pouquinho sobre os planos de um governo que busca a reeleição. Em que medida eles ficam comprometidos com um caso suspeito como esse vindo a público, mesmo com um pedido de demissão do principal envolvido, no caso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro? Olha, certamente não ajuda o governo, mas é difícil dizer que esse caso, por si só, ele tem a capacidade de alterar muito significativamente o cenário eleitoral. Primeiro, pela convicção que tem os apoiadores do governo, esse apoio que dão ao governo a despeito de qualquer coisa que aconteça. Nós vimos aí toda a performance muito ruim que o governo teve durante o período de pandemia, e mesmo assim ele conseguiu fazer com que uma certa parcela do eleitorado, aqueles 25% a 30%, se mantenham aferradamente fiéis ao governo. Então não creio que vai ser esse episódio de corrupção envolvendo aí os pastores e o ministro da Educação que vai mudar isso significativamente. Cláudio, vamos lá estabelecer aqui uma diferença muito importante para nortear nossa conversa. Tem diferença lobby e tráfico de influência? Como é que a gente consegue identificar um e outro? Do ponto de vista legal, o que a gente pode colocar como o que pode ser feito dentro de um governo? Olha, essa é uma boa pergunta, porque talvez o que a gente possa dizer é que existe uma diferença, sobretudo de grau, entre o lobby e o tráfico de influência, né? Ou seja, quando acaba o lobby, a coisa começa a se tornar tráfico de influência. O lobby é toda forma de pressão que qualquer grupo de interesse na sociedade exerce sobre autoridades de governo. Pode ser, às vezes, no legislativo, até o tipo mais conhecido de lobby, o lobby legislativo. Vale dizer até que esse nome lobby surgiu porque era muito comum que os defensores de certos interesses, eles se encontrassem com deputados no parlamento britânico, no lobby do parlamento, ou seja, ali naquele hall de entrada do parlamento. E aí, consequentemente, eram chamados dos lobistas, aqueles que ficavam no lobby. E daí veio o nome da coisa. Agora, interpelar um deputado, interpelar um parlamentar para poder defender junto a ele certos tipos de interesse, não é nenhum problema sério. É alguma coisa aceitável e, inclusive, algo desejável numa sociedade em que o poder político é permeável à sociedade, né? Ele é permeável a esses interesses. Isso vale, claro, não só para o legislativo, mas vale também para o executivo. Agora, quando esses grupos de interesse
mais do que propriamente se fazerem ouvir, levarem o seu ponto de vista, fazerem pressão para tentar fazer com que, de alguma forma, a política pública responda às suas demandas. Eles passam a capturar o próprio órgão público, eles passam a ser aqueles que determinam como certas decisões são tomadas, ou fazem, levando a decisões que são ilegais, decisões ilícitas, que não seguem a lei. Aí a gente está saindo da dimensão pura e simplesmente do lobby e entrando nessa outra dimensão da criminalidade na qual está o tráfico de influência, que significa você usar essa máquina pública para beneficiar de forma ilegal um determinado interesse. E aí eu acho que a gente tem uma fronteira que é rompida, o que me parece, né, se tudo aí que aparece sobre esse caso dos pastores se confirmar, é realmente o que ocorreu no Ministério da Educação. E aí pego desse ponto que você traz pra gente. O lobby, ele acontece, ele é aceitável numa sociedade justamente para discutir os variados interesses. O caminho ideal, então, não seria regulamentá-lo para evitar que ele vá para o caminho errado do tráfico de influência? Eu creio que sim. É importante haver uma regulamentação do lobby que diga o que pode e o que não pode, né? Defina parâmetros, qual é o limite que não pode ser ultrapassado. Porque quando isso é feito, fica mais fácil a gente distinguir o lobby de formas ilícitas de pressão que se exercem sobre os agentes públicos. É por isso que países que têm democracias consolidadas, nas quais o lobby é muito atuante, o caso dos Estados Unidos é o caso mais evidente, regulamentaram já há bastante tempo o lobby. Você tem empresas de lobby, inclusive, registradas como tais, como empresas de lobby, e que seguem a essa regulamentação. Seria bom a gente ter isso aqui, parar de olhar para a coisa com preconceito, porque às vezes também tem isso, né? Lobista ou lobby parecem palavrões, parecem ideias que são por si só ilegítimas ou indecentes, e na realidade não é isso. A questão é qual é a natureza desse lobby, como é que ele é feito, qual é o tipo de demanda que ele faz, e claro, se você tem uma lei dizendo como isso pode ou não ser feito, melhora muito as coisas, deixa tudo muito mais claro, e aí, sempre que houver uma violação dessas regras, sabe-se que ali pode ser alguém punido, pode-se interromper aquele processo. É possível estabelecer de uma forma prática, Cláudio, de observar um caso concreto, por exemplo, quando é que o lobby passou dos limites legais? Olha, é possível. Quando a gente tem, por exemplo, decisões que ocorrem sem transparência, ou decisões que ocorrem de uma forma que claramente desrespeita a lei, como, por exemplo, você destinar recursos de formas que violem a lei orçamentária, ou que acabem por não respeitar a legislação de uma determinada área de política pública, por exemplo, permitindo que alguém fure a fila, que alguém majore o preço de algum tipo de coisa, que faça uma regulamentação que seja favorável ao seu interesse. Todas as situações desse tipo, né, que são claramente todas elas violações da legalidade, são situações em que, de fato, o lobby ultrapassou o limite, em que a gente tem efetivamente problema. Digamos que esse tráfico de influência, como se colocou, às vezes tem também a outra situação, né, a advocacia administrativa, usar do próprio cargo para favorecer esse ou aquele interesse, que é quase que a contraparte, né, dessa pressão ilegítima que se exerce. Todos esses casos são casos muito próximos ao problema da corrupção. Às vezes não é exatamente a corrupção, mas pode ser, por exemplo, improbidade, pode ser uma outra situação em que alguém não respeita a lei para acabar produzindo algum tipo de prejuízo para o Estado. Enfim, são todas essas situações que violam, portanto, as regras e que constituem essa transgressão, se ultrapassa esse limite do que é aceitável. Cláudio, para além de qualquer suspeita, o lobby ele ganha muita força em ano eleitoral, como o ano de 2022, independentemente do candidato, inclusive. Ganha força se você tem, por exemplo, o lobby atrelado, seja a obtenção de apoio, você me dá isso que eu quero aqui, que eu obtenho apoio político para sua reeleição ou para sua eleição, ou você me dá esse apoio aqui que eu consigo dinheiro para financiar a sua campanha. Essas são situações em que o lobby, digamos, pode se tornar mais propício em ano de eleição. Mas eu diria que é uma coisa muito mais constante. E mesmo no caso da eleição, a gente pode ter uma forma legítima de lobby, que é, olha, ou vocês decidem a favor dos nossos interesses, ou nós não votamos em você, ou nós vamos fazer campanha contra você. É da democracia isso, né? Você vota a favor de quem toma decisões que lhe interessam, que são de acordo com aquilo que você espera, com o que você pensa, e vota contra os que fazem o contrário. E daí, claro, exercer pressão sobre os agentes públicos é normal e até isso pode ser usado como um instrumento de pressão, até de barganha eleitoral. É normal e aí, claro, pode ocorrer mais intensamente no ano de eleição. Cláudio Couto, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa conosco aqui no Item Mais. Já fica o convite aqui para uma próxima. Tá ótimo, muito obrigado. Sempre um prazer, estou à disposição. E é claro que o Item Mais segue acompanhando essa história e seus desdobramentos. Amanhã a gente volta com um novo assunto. Até lá!
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.